Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa pequena playlist sobre introdução à zoologia, agora a gente vai falar de um assunto bem delicado, tá? Esse assunto é a simetria corporal. Vamos lá, vamos fazer um resgate aqui de memória do que a gente já estudou até agora. Até agora a gente estudou a blastia, né, que é o número de tecidos embrionários. Lembra que os poríferos não entram nesta classificação, né? Os animais podem ser diblásticos ou triblásticos, beleza? Estudamos a estomia, né, que é o destino do blastóporo. Lembra que essa característica, né, a estomia, ela está ligada diretamente aos animais triblásticos, tudo bem? Com relação à estomia, temos os protostômios e os deuterostômios, tudo bom? Depois nós estudamos o celoma, né, que é aquela cavidade visceral que vai abrigar órgãos e fluidos. Animais podem ser acelomados, desprovidos de celoma, no caso dos plateumintos. Podem ser pseudocelomados, apresentarem uma cavidade que é conhecida como falso celoma, tá? Os nemateumintos. E os animais podem ser celomados verdadeiros, né? Quem são os celomados verdadeiros? Os celomados esquizocélicos, que são aqueles formados, né? Aqueles animais onde o celoma é formado por um rasgo do mesênquima ou mesoderme. Ou os enterocélicos, que são aqueles animais cujo celoma é formado por uma evaginação, tá, da mesoderme, ok? Os esquizocélicos são os protostômios e os enterocélicos são os deuterostômios. Ok, ok? Legal, hein? A gente está trabalhando uma série de teminhas aqui importantes, uma série de assuntos importantes, alguns conceitos que são muito abordados nas aulas de zoologia, tá? Para que quando a gente começar a trabalhar grupo a grupo, vocês não tenham nenhum tipo de dificuldade com relação a esses termos. Fechou? Agora eu vou fazer aqui, ó, a explicação da simetria. Vamos lá, galera. Quando vocês escutarem um professor falando sobre simetria, eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês que simetria é a organização corporal do animal. Como assim, professor? Aqui eu coloquei 3 bichos diferentes para a gente estudar o que é simetria. Deixa eu só alinhar aqui a câmera para vocês conseguirem copiar certinho. Beleza, ficou show. Vamos lá. Aqui você tem uma água viva, né, representando um quinidário. Aqui você tem uma estrela do mar representando um equinodermo. E aqui uma tartaruga marinha representando um réptil, né, um cordado, beleza? Esses animais aqui apresentam planos corporais diferentes, tudo bem? Apresentam formato corporal diferente. Vamos começar aqui por esse animal, ó, a água viva, tá? A água viva, pessoal, ela apresenta um único eixo corporal. Como assim um único eixo corporal? Ela tem uma região que a gente chama de oral, está voltada para a boca, e uma região contrária à boca que a gente chama de aboral. Tá? Se eu traçar aqui, ó, um eixo imaginário juntando os dois planos corporais, ó, oral e aboral, eu vou perceber que todo o corpo do animal está distribuído ao redor desse eixo. Como assim, professor? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu vou virar água viva, vou colocar ela assim para você. Ó. Você vai enxergar ela pelo plano, vou colocar aqui uma seta para ficar fácil para você conseguir me acompanhar. Você vai olhar aqui pelo plano aboral. Pelo plano aboral você vai perceber que o animal é assim, ó, ok? Aí ele tem aqui aquela franjinha ali, né? Que circunda a boca, ok? E os seus tentáculozinhos ali, que são perigosíssimos, tá? Nós vamos estudá-los nas aulas de quinidários. Né? Esses tentáculos, eles apresentam células urticantes, né? Que liberam substâncias químicas que causam queimaduras de natureza alcalina. Então, se você olhar o animal por cima, você vai enxergar isso aqui que eu estou enxergando. Olha só para você ver. Ó. Se você olhar o animal pelo plano aboral, você vai enxergar exatamente isso aqui. Agora, use a sua imaginação. Se a gente delimitar aqui um ponto central, olha que interessante, eu consigo traçar vários planos de corte aqui, ó. Dá licença, só corrigir aqui a folha, isso. Eu consigo traçar vários planos de corte, ó. Ó. Opa, falhou aqui. Ó. Aqui também. Ó. Vários planos de corte passando pelo ponto central que a gente delimitou aqui no corpo do animal. Quando você consegue realizar assim vários planos de corte a partir de um ponto central, ok? A gente fala que o animal apresenta uma simetria chamada de simetria radial. Radial, tá bom? Na simetria radial, o corpo do animal ele está aqui, ó, distribuído no espaço, né, como se fosse uma circunferência, tá? Aliás, olha só, a medida do centro de uma circunferência até a sua extremidade a gente chama de raio. Daí o nome, né, simetria radial. Então, a simetria dos quinidários é uma simetria dita radial, tá bom? Simetria radial.
radial. Guardem isso, tá? Olha aqui para você ver o desenho que eu fiz. Ó. Ficou parecendo uma roda de bicicleta, né? Lembra que os vários aros que sustentam, perdão, os vários raios que sustentam uma roda de uma bicicleta? Aqui, tá vendo? Daí o nome, simetria radial. Esse tipo de simetria aqui, pessoal, ele não favorece muito a locomoção do bicho, tá? O bicho tem uma locomoção um pouco precária, se locomove devagar, ou então ele está fixo em algum substrato, ele está grudado em alguma coisa, tá? Outra coisa interessante é que esse tipo de simetria não favorece a formação de cabeça. Cabeça é uma área no bicho onde você encontra um conjunto muito grande de estruturas sensoriais, tudo bem? Além da abertura da boca. Fechou? Então isso aqui é a simetria radial. Agora dá uma olhada aqui na minha estrela do mar. Olha que interessante. Aqui na minha estrela do mar eu também tenho um ponto central, aqui, ó. E a partir desse ponto central, olha só, eu posso traçar alguns planos de corte, ó. Beleza? Olha aí para você ver. Ó, também posso traçar alguns planos de corte, igual eu estou fazendo aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Olha que legal. Esse animal também tem uma simetria radial, tá? Só que a simetria radial dos equinodermos, que é o grupo das estrelas do mar, é uma simetria radial que a gente chama de radial secundária. Professor, explica isso um pouco melhor. O animal que tem simetria radial secundária significa o seguinte, ele começa a vida como um bilateral, tá? Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, e aí ele sofre metamorfose, e vira um animal radial. Vocês escutaram o termo metamorfose? Metamorfose é um conjunto de transformações que uma larva se submete para se transformar num animal de fato, tá? Então, esses animais aqui têm desenvolvimento indireto, tem forma de larva. Então, a larva é bilateral e aí a larva, tá, sofre metamorfose para virar um animal radial. Então, essa simetria radial apareceu depois de uma simetria bilateral. Daí o nome, é a simetria radial secundária, tá? No caso das estrelas do mar, é comum a gente ler a expressão pentarradial. Ok? Pentarradial. Vou até apagar esse R aqui, porque eu nem sei se esse R pode entrar aqui, mas pentarradial. Vamos colocar aqui separado. Ó. Pentarradial. O que significa isso, pentarradial? É uma simetria radial, mas olha só, conta aqui quantos braços o animal tem. 1, 2, 3, 4, 5. Daí a expressão pentarradial. Separei aqui, tá? Pentarradial. Desculpa aqui o errinho. Belezinha? Show de bola. Então vamos lá. Vamos para a última, ou o último caso de arranjo corporal. Esse caso de arranjo corporal, eu coloquei aqui a tartaruga marinha, que é um bicho que eu acho muito interessante, tá? Eu já visitei o Projeto Tamar em algumas praias do Brasil, já vi esse bicho de perto, tá? Algumas são gigantescas. Esse bicho aqui, pessoal, ele é interessante demais. O macho nunca volta à terra, tá? Só a fêmea que volta para desovar. Agora eu quero que vocês prestem atenção no corte que eu vou fazer. Eu vou tentar ser bem fiel aqui na linha de corte que eu vou fazer. Ó, vou usar a canetinha vermelha. Tchan! Olha aí para você ver. Quando a gente corta o animal, a gente divide o animal em duas partes. Cada parte a gente chama de lateral, daí o nome, simetria bilateral, tá? Animais que têm simetria bilateral, eles apresentam vários planos corporais. Como assim vários planos corporais? Vem cá. Aqui, ó, na água-viva, você tem um plano oral, onde está localizada a boca, e um plano contrário à boca, a gente chama de plano aboral. Esses dois planos aqui são unidos por um eixo imaginário, que a gente chama de eixo oral-aboral. Aqui, ó, ao redor desse eixo está distribuído o corpo do animal, como se fosse uma circunferência. Daí o nome, simetria radial. Agora vamos dar uma olhada aqui na tartaruguinha de perto, ó. Preste bastante atenção. Se você cortar o bicho ao meio, você divide ele em duas partes, duas laterais, né? Daí o nome, simetria bilateral. O animal que tem simetria bilateral, ele apresenta alguns planos que é bem interessante a gente marcar aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui na parte de baixo do animal, você vai encontrar o plano ventral, que a gente chama de ventre. Ok? Ventre. Aqui em cima, você vai encontrar o plano que é contrário ao ventre, que a gente chama de dorso. Você pode falar plano ventral, plano dorsal. Nessa região aqui, você vai encontrar a parte posterior, tá? Aqui você tem a parte anterior. Então, anterior. Aqui o quê? Posterior. Ok? Anterior, posterior. Tudo bom? Aqui você tem uma lateral. E do lado de lá você tem outra lateral. Aí você consegue delimitar aqui alguns eixos. Por exemplo,
Se eu perfurar o animal do dorso para o ventre, eu consigo criar um eixo chamado de dorso ventral. Se eu perfurar o animal da parte anterior para posterior, eu crio um eixo chamado de antero-posterior, ok? Se eu passar aqui um eixo unindo as duas laterais, eu tenho um eixo látero-lateral. Agora foca a sua atenção para mim aqui, ó, na parte anterior. Na parte anterior desses bichos, que é a primeira parte a entrar em contato com o ambiente, ó, o ambiente está aqui, o animal está entrando em contato com ele. A primeira parte a entrar em contato com o ambiente é a parte anterior. Então, nos animais bilaterais, a parte anterior ela ficou mais sensível do ponto de vista neural. Como assim, professor? Do ponto de vista neural, essa parte ela ficou desenvolvida. O animal criou aqui na parte anterior gânglios cerebrais grandes, estruturas sensíveis. Dá uma olhada aqui minha tartaruguinha, ó, olhos, ok? A abertura oral está aqui na parte anterior. Essa região anterior aqui, ela sofreu modificações a ponto de se transformar numa área chamada de cabeça. Esse processo, pessoal, que o animal consegue montar uma cabeça, ele consegue tornar a área anterior mais sensível, a gente chama esse processo de cefalização. Vamos escrever isso, ó. Animais bilaterais passam por um processo de cefalização. Professor, o que é cefalização? Cefalização é a tendência a montar uma cabeça. Vamos escrever isso, ó. Tendência a montar uma cabeça. E é intuitivo, né, pessoal? Onde montam a cabeça? Na parte posterior ou anterior? Na parte anterior, porque a parte anterior é a primeira a entrar em contato com o ambiente, tá? Então isso é ter simetria bilateral. O que eu quero que vocês gravem? Um animal que tem simetria bilateral, ok? Ele apresenta vários planos corporais, dorsal, ventral, posterior, anterior, tá? Os eixos que unem esses planos são antero-posterior, dorso-ventral, látero-lateral, tá? A parte anterior é uma parte mais sensível porque entra em contato com o ambiente, então ela apresenta estruturas nervosas mais sofisticadas, olhos, narina, antenas, dependendo do grupo. E esta melhoria da parte anterior a gente chama de cefalização, que é uma tendência a montar cabeça, tá? Montar cabeça, tudo bem? Não são todos os bilaterais que têm uma cabeça bem fácil de se identificar, mas a maioria deles apresenta uma cabeça bem montada, tudo bom? Essa é a parte envolvendo simetria, beleza? Simetria radial, encontrada nos quinidários, radial secundária, encontrada nos equinodermos, e bilateral, que é encontrada em animais como os plateumintos, os nemateumintos, os anelídeos, os moluscos, os artrópodes e os cordados de uma forma geral, ok? Ah, professor, e os poríferos? Bom, os poríferos eles podem ser assimétricos ou eles podem apresentar uma simetria próxima da radial, tá? Como não tem um plano de simetria definido, eu nem coloquei aqui na nossa lista, ok? Beleza, vamos trocar aqui para uma parte agora importante do nosso estudo, que é a parte envolvendo reprodução. Isso, reprodução sexuada, tá? Lembra que a reprodução sexuada é uma das formas de reprodução empregada pelos animais. Eu quis fazer trabalhar com vocês esse aspecto aqui de reprodução, porque a gente vai usar muito isso nas aulas de zoologia, tá? Quando eu for falar de cada grupo animal, certamente eu vou citar como cada animal faz para se reproduzir. Porque a reprodução é o que mantém o grupo animal existindo. Então a gente precisa entender como esse grupo animal se comporta na reprodução. Bom, há um grande grupo de animais que se reproduz de forma assexuada, mas a maioria esmagadora pratica a reprodução sexuada de alguma forma, tá? E a forma predominante é por fecundação. Então vamos colocar aqui, ó, reprodução sexuada por fecundação. Vou pegar minha canetinha aqui para ficar legal. Deixa eu ver se tá legal aqui. Isso. Reprodução sexuada por fecundação. Muito bem. Excelente. Agora, dá uma olhada aqui nesses símbolos para vocês verem, ó. Primeiro esse aqui, depois esse aqui. São símbolos, né, que representam aí os sexos, né? Aqui você tem o sexo feminino e aqui o sexo masculino. Símbolos separados, pessoal, representam o que para nós? Que os animais, eles são dioicos. Ok? Dioicos, e existe um termo que costuma aparecer, mas não com tanta frequência, que é
Gonocorísticos. Gonocorísticos. O que significa isso, professor? Dioicos ou gonocorísticos? Os animais têm sexos separados. Você vai encontrar no grupo animal macho e vai encontrar fêmea. É o que acontece com o nosso grupo, né? O grupo dos mamíferos. Temos machos e fêmeas, tá? O bacana de você lembrar aqui quando se trata da reprodução sexuada, tá? No caso dos sexos separados, é que em muitos grupos animais existem diferenças anatômicas entre machos e fêmeas. E essas diferenças anatômicas te permitem identificar o sexo, quem é do sexo masculino, quem é do sexo feminino. Vou até fazer um alerta aqui, vale a pena a gente anotar isso, tá? Anotem aí, ó. Tá? Um alertinho aqui na forma de um sinal de trânsito para vocês lembrarem, tá? Quando esse alertinho aparece é porque tem alguma coisa importante, tá? Podem ou não apresentar dimorfismo sexual. Bora lá escrever. Podem ou não apresentar dimorfismo sexual. Professor, que diabo é isso aí de dimorfismo sexual? Dimorfismo sexual foi como eu expliquei. São as diferenças anatômicas, tá? Entre machos e fêmeas. São diferenças como cores, formas, tá? Cantos, comportamento. Tudo isso vale para a gente poder diferenciar o sexo masculino do sexo feminino ou o sexo feminino do sexo masculino. Espero que vocês tenham entendido. Agora, muitos grupos animais apresentam indivíduos assim, ó. Dá uma olhada nesse símbolo aqui embaixo para você ver. Deixa eu chegar um pouco para cima. Isso, para ficar legal. Assim, ó. Até coloquei um exemplo aqui já para vocês, uma tênia, tá? Quando o... Deixa eu dar uma olhada aqui nesse papel, se tá tudo certinho. Isso. Quando os indivíduos, eles têm os símbolos assim, quando eles são representados dessa maneira, isso aqui, pessoal, representa os monóicos. Opa, vocês já ouviram falar desse nome, monóicos, hein? São os monóicos. Também conhecidos como hermafroditas. Opa! Hermafroditas, lembra? São indivíduos que apresentam tanto o sistema masculino de reprodução quanto o sistema feminino, tá bom? Esses animais que apresentam os dois sistemas reprodutores, eles são conhecidos como monóicos, né? Mono, ok? Esse óicos vem de gametas. Um indivíduo produz os dois gametas, ou seja, dois indivíduos diferentes, tá? De dois, mono, Nos monóicos você tem um indivíduo produzindo os dois tipos de gameta. Agora, uma coisa interessante é o seguinte: o fato do animal apresentar a capacidade de produzir os dois tipos de gameta não significa que esse animal vá usar os próprios gametas. Existem situações onde o animal usa os próprios gametas e existem situações onde o animal ele usa um único tipo de gameta, se comportando ora como sexo feminino, ora como sexo masculino, tá bom? Aliás, lá na botânica tem um nome para isso, tá? No caso das plantas com flores, eu não sei se vocês lembram, as plantas com flores elas podem apresentar os dois sistemas reprodutores. Para a planta com flor não se autofecundar, ora ela amadurece uma estrutura masculina, ou ora ela amadurece a estrutura feminina, ela faz uma alternância. A gente chama isso de dicogamia. Dicogamia é a capacidade que a forma de vida hermafrodita tem de evitar um processo chamado de autofecundação, beleza? Não é o caso aqui, tá? O caso aqui que eu trouxe para vocês, um caso especial, isso aqui é uma tênia, tá? Para quem não lembra, essa aqui é a tênia do porco. A gente vai estudar esses bichos, tá? Isso aqui é a tênia do porco. Olha que legal, pessoal. A tênia do porco é um hermafrodita. E ela vai contra isso que eu acabei de falar para vocês. Como assim, professor, ela vai contra isso? Bom, as tênias elas são vulgarmente ou popularmente conhecidas como solitárias, tá? Porque você vai encontrar apenas um único verme desse parasitando o hospedeiro humano. A tênia do porco é um parasita intestinal humano, tá? Ela pode alcançar aí uns 2 metros de comprimento. Tênia significa fita, é um verme fininho, é um plateuminto, tá? Se você cortar esse bicho, você vai ver que ele não tem cavidade corporal, igual eu expliquei na aula anterior. Aí o que acontece? O corpo da tênia é formado por esses bloquinhos aqui que eu tô pintando, ó. Esses bloquinhos aqui que vocês estão vendo, eles são chamados de proglotes. Você pode falar proglotes
ou você pode falar proglótides, tá? Tanto faz, doesn't matter. Agora, olha só que interessante. As proglótides, elas apresentam as duas estruturas reprodutivas. Então, quer dizer que em cada bloquinho desse aqui, você vai encontrar as duas estruturas reprodutivas, tanto a masculina quanto a feminina. Então, vem comigo aqui, ó. A parte roxa que você está vendo aqui no meu desenho é a parte feminina. Do que essa parte feminina é formada? Ó, por essa bolsinha aqui que eu vou preencher, ó. Essa bolsinha que eu vou preencher aqui é o útero. Eita, esse bicho tem útero, tá? Lembra que o útero é o nome que a gente dá para uma parte do sistema feminino que abriga ovos ou o desenvolvimento embrionário, tá? Então, isso aqui é o útero. Vou colocar aqui, ó, útero. Muito bom. Tudo bem? Aqui, ó, desse lado, roxinho, você tá vendo o ovário. Eita, ovário. Essa é a parte feminina. A parte feminina tem um útero e um ovário. Tudo bem? A parte masculina, você tá vendo aqui pontilhada de verde, ó. Isso aqui é o testículo, é a parte masculina, ó. Vou colocar aqui, ó, testículo. Na verdade, testículos, são vários testículos. Bom, como é que funciona? Funciona assim, meus queridos. As proglótides, elas apresentam esse buraquinho aqui, ó, que eu estou reforçando aqui, ó. Esse buraquinho aqui, ó, que eu estou reforçando com a setinha, é um poro. É um poro reprodutivo, tá? Poro é o nome que a gente dá para buraquinhos, tá? O que vai acontecer? Na estação reprodutiva, quando esses animais começam a se reproduzir, digamos assim, as proglótides elas vão começar a se fecundar. Como assim, professor? Uma proglótide vai fecundar a outra. Então o verme vai fazer alguns movimentos, né, dentro do hospedeiro, encostando os poros das proglótides. Quando os poros das proglótides se encostam, uma proglótide vai liberar sêmen na outra. O sêmen vai fecundar os óvulos que estão no ovário, tá? E os óvulos fecundados vão ser armazenados aqui no útero. O útero cresce muito, ocupando todo esse espaço aqui, ó. Ok? O útero fica abarrotado de ovos. Então, uma proglótide fecunda a outra, 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 fecunda a outra. Então, acontece uma fecundação entre as proglótides. Mas, se a gente pensar no número de indivíduos, só existe uma única tênia no hospedeiro. Então, como só existe uma única tênia no hospedeiro, o animal está praticando um processo chamado de autofecundação. O que é autofecundação mesmo? O hermafrodita está produzindo e usando os próprios gametas, masculino e feminino. Isso aqui é um exemplo de hermafrodita que se autofecunda. Beleza? Ótimo. Agora, nem todo hermafrodita faz isso. Quer ver? Eu trouxe um outro exemplo aqui para você ver que interessante. Tcharam! Olha só que lindo. Isso aqui que você está vendo, pessoal, é o 69 maluco das minhocas. Ui! Ó, preste atenção. Aqui você tem uma minhoca com a cor preta, que é um hermafrodita, ok? E aqui você tem uma minhoquinha com a cor vermelha, que também é um hermafrodita. Professor, o que esses hermafroditas estão fazendo aí? Gente, eles estão realizando um processo de troca de sêmen. Como assim troca de sêmen? Olha que loucura. A minhoquinha preta, ela vai depositar sêmen no sistema reprodutor da minhoquinha vermelha. E a minhoquinha vermelha vai depositar sêmen, tá, no sistema reprodutor da minhoquinha preta. Está acontecendo uma troca de sêmen, tá? Depois que elas trocarem sêmen, elas se separam e vão usar os gametas masculinos que estão contidos nesse sêmen que elas pegaram do parceiro. Isso aqui é um exemplo, pessoal, de reprodução sexuada por fecundação cruzada. Então a gente chama isso aqui de fecundação. Deixa eu tirar o pelinho aqui. Fecundação cruzada. Ok? Fecundação cruzada. Aí eu coloquei o exemplo das minhocas porque eu acho muito interessante isso, tá? As minhocas fazem isso que é uma beleza. E para ajudar as minhocas a se fecundar de forma cruzada, elas desenvolveram esse conjunto de anéis aqui modificados que nós chamamos de clitelo. Ó. Essa é para quem curte curiosidades, tá? O clitelo tá aqui, o clitelo preto, e aqui o clitelo vermelho, tá? Para quem não lembra, o clitelo é um conjunto de anéis. Esses anéis ficam bem evidentes, às vezes eles ficam até amarelados, de tão estufado que eles ficam quando o animal está na estação reprodutiva. Para que serve esse clitelo? Nesse momento aqui que você está vendo o desenho, os clitelos vão liberar uma substância pegajosa, como se fosse uma cola, para manter os parceiros sexuais unidos tempo suficiente para que eles possam trocar sêmen. Sêmen é a secreção masculina. Depois que aconteceu a troca, eles se separam. Beleza. Aí cada um segue o seu caminho. Cada minhoquinha aqui vai seguir seu caminho. A minhoquinha preta coletou sêmen da minhoquinha vermelha, a minhoquinha vermelha coletou sêmen da minhoquinha preta. Quando esses animais forem se reproduzir,
A minhoquinha preta vai fecundar os gametas femininos que ela produziu com o sêmen da minhoquinha vermelha. E a minhoquinha vermelha vai fecundar os gametas femininos que ela produziu com o sêmen da minhoquinha preta, tá? E aí isso acontece numa estrutura chamada de casulo. E o casulo é fabricado pelo clitelo. Então o clitelo tem duas funções: manter os parceiros sexuais unidos durante a troca de sêmen e depois produzir o casulo, onde vai acontecer a fecundação dos gametas, tá? Uma fecundação chamada de fecundação externa, beleza? Pessoal, eu vou me despedindo por aqui. Essa é a terceira parte. Falta só uma pequena parte agora para a gente encerrar a introdução à zoologia. Eu espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Um abraço e fui!